Iniciamos hoje o nosso podcast, né, com um assunto muito importante, né, que é surto e crise, como elaborar uma resposta rápida, né? Então, dentro do hospital, o assunto surto é algo assim que gera desconfiança, medo, né, e até alarme, né? Aí eu trago aqui nossos amigos infectologistas, Rafael e João Paulo, para falar um pouquinho sobre o assunto. Mas, afinal, João Paulo, o que é o surto? O surto sempre é uma situação epidemiológica, né? Uma situação de algum patógeno que saiu do controle local. Isso é a diferença de epidemia, que a epidemia a gente já vai falando em macro-regiões, cidade, em estado, mas saiu ali no seu local, no seu hospital ou no seu bairro. Isso é um surto. E aí, como primeira medida de um surto, né, é você identificar, confirmar que é um surto. Por exemplo, eu tenho uma UTI pediátrica que apareceu um caso de uma Klebsiella multidroga resistente. Um caso. Isso é surto? Não. Mas, se você não esclarecer bem, a equipe da ponta pode tratar como surto. Candida auris, um único caso numa UTI pediátrica. É um surto, porque é um patógeno de alta vigilância, alta periculosidade e também de altos processos, né, para o seu controle. Então, primeiro de tudo, é identificar corretamente esse surto. Identificado, segundo e mais importante, é montar o time de resposta rápida. Porque eles que vão se comunicar entre si, acertar, alinhar o discurso para passar para o pessoal da ponta. Porque senão fica cada um falando uma coisa e aí o pessoal da ponta perde a credibilidade com o time da crise. Então, você chama, por exemplo, um representante do controle de infecção, um representante da direção, um representante da coordenação de enfermagem do setor, um representante da coordenação médica do setor, um microbiologista, porque ele que vai fazer as identificações rápidas e fazer esse aviso. Em terceiro lugar, um canal de comunicação efetivo. Temos vários, tá? A tecnologia está aí para isso. E o hospital tem que fazer bom uso desse canal de comunicação para ele chegar o mais rápido possível para a equipe da ponta, que vai fazer o grande impacto nos processos, né? E falando sobre processos, é que vem o calo, né, Rafael? Pois é, na verdade você falou muito bem assim no começo. A comunicação tem que ser efetiva. O que a gente observa nessa questão é que tem um pilar aí que pouco é envolvido, que são os próprios pacientes e acompanhantes. Numa situação de surto, eles também têm que ter a noção das medidas que eles também têm que participar para fazer, para mitigar o desenvolvimento e continuidade do surto. De uma forma tranquila, responsável, como você falou, sem histeria, basta apenas alinhar a comunicação e definir que precisa ter uma revisão de processos. Não culpabilizar, processos precisam ser revistos. Se aconteceu o surto, houve fragilidade de processos, então todos os envolvidos nessa dinâmica de controle da instituição precisam participar, inclusive a autogestão. E a gente sabe que a figura central é o paciente, tá? E muitas vezes as medidas iniciais se estabelecem por precaução, né, de colocar o paciente em precaução e que tem que ser claro que não é uma punição para o paciente estar em precaução de contato, né, ou precaução respiratória, dependendo do micro-organismo envolvido, da situação que levou à ocorrência do surto. Então, é preciso ter a comunicação, que foi falada várias vezes, principalmente para esclarecimento. Para esclarecer, né, primeiro, a natureza daquilo, né, que está acontecendo naquele momento no hospital, na instituição. Lembrando que não significa, quando você tem um surto, que vai ser algo permanente, né, João Paulo? Exatamente. Surto, uma das características definitivas do surto, ele é ser transitório. Se ele vira permanente, ele se torna uma endemia. Já é diferente. Então, vamos lá, né? A gente tem que falar também dos processos. Eu vou trazer um exemplo claro e objetivo aqui da higienização das mãos. Todo mundo acha que vamos fazer o processo direito da higienização das mãos. Vai lá, constrói um POP, um protocolo bonitinho e lança para a equipe ali no WhatsApp. Pronto. Aí o povo acha que resolveu o problema. Foi treinado e disseminado informação, né? Pronto, fiz minha parte, acabou, a higienização das mãos está correta. E não é bem nem assim, né, Rafael? Falta a questão de avaliar se a estrutura ela é compatível com uma entrega de um treinamento que foi efetivo, de uma continuidade de uma ação que precisa ser monitorada também. Então, assim, essa questão de processo é muito interessante. Outro ponto também que eu tentaria voltar um pouco atrás para falar, para justamente instigar as autogestões, é a participação em conjunto com o infectologista da Comissão de Controle de Infecção em relação a custo. Porque paciente de precaução de contato vai aumentar o custo de uso de EPIs, vai restringir leitos,
mas é um cenário, como você falou, temporário, João Paulo, não é, Danilo? Isso é para ser temporário, então o gestor tem que pensar o seguinte, é um investimento para o problema que está grande não aumentar ainda mais. Porque Se o muitas vezes as surto não der consequências continuidade, são até indiretas, não enormes. diretamente ali envolvidas. Isso, Então, o surto ele pode levar a consequências catastróficas para o paciente isso. e que isso, de maneira, por consequência, né, leva à questão de custo mesmo. Né? E Tratamento com algum antibiótico de alto custo, demora no internamento, da resolução daquele problema inicial, Baixo giro de leitos. baixo giro de E o leitos. prejuízo social ambiental. O paciente, a gente é uma rede integrada. Então, o paciente está no meu hospital, ele pode ser transferido para outro hospital. Então, se a gente não tomar cuidado nisso, a gente vai fazer uma cascata de transmissão para outras unidades. Então, a repercussão é muito importante. Tem que seguir, na verdade, as orientações que as normativas do órgão de vigilância sanitária colocam, né? Principalmente para essa questão de controle ambiental na rede de saúde, né? E sobre os processos ainda, João Paulo, você falou um ponto importante sobre higienização de mãos. Quais são os outros processos que estão embutidos? Eu vou tentar concentrar na injeção de mãos, porque aí a gente consegue transpor para os outros, né? Aí eu falei aquela história de mandar o protocolo no WhatsApp. Aí a segunda tarefinha, treinar. Fazer com que a mensagem chegue na equipe da ponta. É assim que lava as mãos. Parou por aí? Treinei, não parou por aí. É só o começo. É só o começo. Terceiro, eu tenho estrutura para lavar as mãos? Poxa, é uma pia. Não é uma pia, gente. É uma pia a cada 6 leitos. É um álcool, né? Um álcool em gel em cada beira-leito ali, em cada pezinho de leito e na parede, para ser bem acessível. Como é que você quer que o cara lave as mãos se você não tem a facilidade que ele lave as mãos ali perto, né? A oportunidade ali perto. Então você tem que ter estrutura para isso também. Depois que a estrutura tá perfeita, né? Tá a equipe treinada, aí agora você precisa lapidar. E aí essa lapidação é os feedbacks, né, em tempo real. Você vê alguém lavando a mão e dizer onde precisa melhorar, o que, o tempo, etc, por aí. E em segundo lugar, é gerar um indicador disso. Aí era bom até falar sobre esses indicadores, né, que ele é o que vai dar o termômetro da situação, né? E tudo gira em cultura organizacional, né? Da questão do próprio colaborador, né? Que tem esse hábito de higienização de mãos, né? Embutido na sua prática clínica. Então, toda vez que ele for fazer assistência e olhar ali o álcool em gel, né, próximo, ou em dispensa, ou beira-leito, né, ou até mesmo verificar uma pia, e ele já tem aquela intenção de querer higienizar as mãos, não é verdade? Se sentirem pertencente ao processo. Exato. Eu acho também que tem que ser reforçado diariamente, além dos treinamentos que são obrigatórios, é ele sentir, né, o peso da sua importância. O peso tanto de maneira positiva como negativa. Né, dele ser empoderado, de ser uma figura participante no bem-estar, na transmissão de segurança para o paciente, para a instituição. Né? Acho que nos treinamentos a gente precisa reforçar muito isso. E isso é uma normativa, né, uma tática de valorização do profissional, né, que ele precisa estar envolvido. E trazer, que é um erro crônico, trazer para perto os pacientes e acompanhantes nesse processo também. E aí a gente fala também, aí vamos lá, surto, né? Limpeza e desinfecção hospitalar. Isso é um tema complexo, né? Também precisa ser medido, também precisa ter estrutura, precisa ter indicador. E é o que é mais importante, os processos ali é que tem que ser auditados mesmo. Eu tenho um exemplo de um hospital que eu trabalho, né? Que a gente não estava entendendo porque o patógeno não estava sendo debelado ali do leito. Do paciente, na verdade do chão, né, do leito, a gente não está entendendo por quê. Depois foi se descobrir que o hipoclorito, que era para usar 1%, estava numa diluição de 1 para 200. Eu não ia chegar em canto nenhum disso. Como é que você descobriu? A auditoria. Do setor qual? A farmácia auditou o processo e viu que estava tendo uma diluição inadequada. Que vai desde a questão da CCH participar da padronização, né, dos saneantes, né, verificando se está habilitado, né, pela Anvisa, né, se está liberado, e também nos processos, porque os diluentes, os saneantes, né, eles podem ser pronto uso, ou ele pode ter o processo de diluição dentro da prostituição. Na instituição a gente avalia tanto a questão da diluidora, né, se está padronizada com a concentração ideal, né, João? E também os processos em si de higienização, né? Principalmente a auditoria, né, João? A auditoria é tudo, né? Você vê como os processos estão feitos,
e transpor isso em indicadores, né? Que a indicador você leva a mensagem tanto para a autogestão como para a equipe de desse jeito tá dando errado, desse jeito tá dando falha, ou desse jeito tá dando muito certo, né? Isso. Indicador. E trazer de uma forma não burocrática, né? Não é um papel para ser preenchido. Né? A auditoria ela não é avaliar a figura do indivíduo que fez um serviço, mas de um processo. Exatamente. Né? E eu acho que as instituições precisam reformular isso. A política de culpabilização ainda é forte. Aí envolve justamente aquela questão da cultura, né? Isso. Porque as pessoas têm que entender que quando vem a auditoria, ela não é algo pessoal, é impessoal. Isso. Envolve apenas a questão de processo daquele fluxo, daquele protocolo. Perfeito. Então, a gente viu que é um tema complexo, né? Então, o surto, a gente precisa estar afiado, principalmente na comunicação, né? Na integração das áreas, né? Em atenção especial aos processos de higienização de mãos, auditorias e limpeza de superfícies. Né? E seguir com o monitoramento para garantir, né, que aquele surto tenha sido resolvido. Né? Finalizando nosso podcast, né, uma discussão bem rica, né, com nossos convidados, né, seus amigos, né, João Paulo e Rafael. Meu nome é Dani Silvino e aguardo vocês no nosso próximo podcast.